Fui contratada para cuidar de uma mulher idosa. Todos diziam que ela seria uma pessoa difícil. Mesmo assim, aceitei o trabalho. Quando conheci a idosa, me arrependi. Assim que meus olhos encontraram os dela, um arrepio percorreu minha espinha e o arrependimento me atingiu como uma onda gelada. Ali, sentada em uma poltrona de veludo que parecia um trono, estava a mulher que, ao que tudo indicava, transformaria meus dias num verdadeiro teste de paciência. Seus olhos, pequenos e penetrantes, me analisavam de cima a baixo, e um sorriso quase imperceptível, carregado de desdém, curvou seus lábios finos. Naquele exato instante, todas as advertências que recebi ecoaram em minha mente, altas e claras. Você vai se arrepender, Cláudia. Esse dinheiro não paga a paz de espírito. Ninguém aguenta aquela mulher. E ali estava eu, parada no meio de uma sala luxuosa, sentindo o peso de uma decisão que já parecia ter sido a pior da minha vida. Meu nome é Cláudia e sou cuidadora de idosos há quase 15 anos. É uma profissão que escolhi por amor, por sentir que tenho o dom de levar conforto e companhia para quem já viveu tanto. Mas amor não paga as contas, e as minhas estavam se acumulando de um jeito assustador. Foi por isso que, quando a proposta de emprego surgiu, pareceu um verdadeiro milagre. A agência pela qual eu trabalhava me ligou com uma oferta irrecusável. O salário era mais que o dobro do que eu ganhava, com direito a folgas generosas, um quarto confortável só para mim na residência e todas as despesas pagas. As condições eram tão incríveis que parecia mentira. Qual é o truque? Perguntei para a Cida, a agente que me contatou. Ela hesitou por um segundo do outro lado da linha. Olha, Cláudia, a paciente é um pouco exigente, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. A família já tentou outras 4 cuidadoras no último ano. Nenhuma ficou mais de 3 meses. Aquilo foi o primeiro sinal de alerta. No nosso meio, as notícias correm rápido. Quando comentei com minha amiga e colega de profissão, a Beth, sobre a vaga, ela arregalou os olhos. Você está falando da mãe do Gustavo? A dona Georgia, ela perguntou quase num sussurro, como se estivesse falando de uma assombração. Cláudia, amiga, não entra nessa. Dizem que ela é terrível, que humilha as pessoas, que faz de tudo para tornar a vida de quem cuida dela um inferno. O dinheiro é ótimo, eu sei, mas a sua saúde mental não tem preço. Todo mundo que eu consultava dizia a mesma coisa. As histórias eram vagas. Ninguém detalhava exatamente o que a idosa fazia. Mas o sentimento era unânime. Ela era uma pessoa difícil. Falavam em implicância, em exigências absurdas, em um gênio que muda da água para o vinho em segundos. Mesmo assim, a minha necessidade falava mais alto. Meu filho mais novo precisava de um tratamento dentário caro, e eu sonhava em finalmente reformar a cozinha da minha casa, que estava caindo aos pedaços. Aquele salário não só resolveria meus problemas, como me daria uma tranquilidade que eu não sentia há anos. Eu consigo, dizia para mim mesma, tentando me convencer. Já lidei com tantos casos difíceis. Pacientes com demência, outros muito deprimidos, alguns que eram até um pouco agressivos no começo. É só uma questão de encontrar o jeito certo, de ter paciência. Com essa determinação, ignorei todos os avisos e aceitei a entrevista. A casa era um espetáculo. Um apartamento gigantesco de frente para o mar, com uma decoração que parecia ter saído de uma revista. Fui recebida pelo filho dela, Gustavo. Ele era um homem educado, de fala mansa, mas seus olhos transmitiam um cansaço profundo. Ele não tentou dourar a pílula. Cláudia, serei muito honesto com você. Ele começou, depois de me oferecer um copo de água. Minha mãe não é uma pessoa fácil. Ela passou por muitas coisas na vida e se tornou desconfiada. Ela tem 80 anos, é lúcida, forte, mas tem um temperamento muito complicado. Eu e minha esposa nos preocupamos muito. Não queremos que ela fique sozinha, mas a convivência diária se tornou insustentável para todos. Trazê-la para morar conosco não é uma opção, e ela se recusa a ir para uma casa de repouso. Por isso oferecemos essas condições tão boas. Estamos procurando alguém com muita paciência. Se depois de conhecê-la você sentir que não é para você, eu vou entender perfeitamente e agradecerei sua sinceridade. A honestidade dele quase me fez desistir ali mesmo. Mas eu já tinha ido tão longe. Respirei fundo e disse que gostaria de conhecê-la. E foi então que ele me levou até a sala de estar, onde ela estava sentada, naquela poltrona imponente, me esperando. O silêncio que se instalou depois que Gustavo nos apresentou foi pesado.
Ele tentou quebrá-lo. Mãe, esta é a Cláudia. Ela é a cuidadora sobre quem eu falei. Dona Geórgia não disse uma palavra. Apenas continuou me encarando, com aquele olhar que parecia enxergar todos os meus medos e inseguranças. Senti minhas mãos suarem. Tentei sorrir. Um sorriso amarelo que não chegou aos meus olhos. É um prazer conhecê-la, Dona Geórgia. Ela finalmente se mexeu. Ajeitou o xale de seda sobre os ombros e disse, com uma voz rouca e arrastada, que não combinava com sua aparência impecável: veremos se o prazer será meu. Cada palavra foi dita de forma lenta, calculada para me desestabilizar. E conseguiu. Naquele momento, o arrependimento me engoliu por inteiro. Eu tinha entrado na jaula do leão, ignorado todas as placas de perigo, e agora a porta tinha se fechado atrás de mim. O dinheiro, a cozinha nova, tudo pareceu pequeno e insignificante diante daquela mulher, e da certeza de que os próximos meses seriam os mais longos e difíceis da minha vida. Gustavo me acompanhou até a porta, longe dos ouvidos atentos da mãe. Seu rosto estava marcado pela preocupação. Olha, Cláudia, eu vi o jeito que minha mãe te olhou. Ele disse em voz baixa, quase se desculpando. Ela faz isso com todo mundo. É como uma armadura que ela usa. Por favor, não leve para o lado pessoal, por mais que pareça ser. Ele fez uma pausa passando a mão pelos cabelos. O nome dela é Geórgia. Ela tem 80 anos e uma saúde de ferro. A cabeça dela funciona melhor que a minha e a sua juntas. O problema não é o corpo, é o gênio dela. Ele me explicou que a mãe sempre foi uma mulher muito forte e independente, mas que a velhice e a solidão a tornaram amarga. O pai dele havia falecido há muitos anos, e desde então, ela se fechou em seu próprio mundo. Eu sou filho único, continuou Gustavo. Casei, construí minha família, tenho meu trabalho. Eu amo minha mãe, mas é impossível viver com ela. Tentamos por 6 meses e quase acabou com o meu casamento. Ela e minha esposa não se suportam. Não porque minha esposa seja má, mas porque minha mãe não permite que ninguém se aproxime. Ele suspirou, um som pesado, carregado de culpa. Eu não quero colocá-la em uma casa de repouso. Ela definharia lá. Ela merece estar em sua própria casa, com suas coisas. Mas ela também precisa de companhia e cuidados. E é aí que você entra. Ele olhou nos meus olhos com uma sinceridade que me tocou. O salário é alto porque o trabalho é emocionalmente desgastante. Eu sei disso. Por isso, repito, se a qualquer momento você sentir que não dá mais, eu vou entender. Não precisa nem cumprir aviso prévio. Apenas me avise, e eu acerto tudo com você. Sua paz de espírito é mais importante. Aquelas palavras, em vez de me tranquilizarem, só aumentaram meu nervosismo. Era a confirmação de que eu estava entrando num campo minado. Mas, enquanto ele falava, a imagem do orçamento do dentista do meu filho piscava na minha mente. Aquele valor, que antes parecia uma montanha intransponível, agora tinha um caminho para ser alcançado. Respirei fundo, forcei um sorriso e disse: eu vou ficar, Gustavo. Pode deixar, eu tenho paciência. Vamos nos dar bem. Ele pareceu aliviado, mas em seu olhar eu ainda via uma sombra de dúvida. Meus primeiros dias foram piores do que eu poderia ter imaginado. Dona Geórgia parecia ter como missão de vida testar todos os meus limites. No primeiro dia, preparei um almoço simples, mas feito com todo o carinho. Um frango ensopado com legumes e um arroz fresquinho. Ela sentou-se à mesa, olhou para o prato como se eu tivesse servido veneno e deu a primeira garfada. Mastigou lentamente com uma expressão de puro nojo. Isso está sem sal, ela decretou. A senhora não pode comer muito sal por causa da pressão, Dona Geórgia. O médico recomendou, respondi. Calma. Bobagem. A vida sem sal não tem graça, ela retrucou empurrando o prato. Não quero mais. Perdi a fome. No dia seguinte, coloquei uma pitada a mais de sal, um pouquinho só. A reação foi imediata. Você quer me matar? Isso está um puro sal? Está tentando se livrar de mim mais cedo? Tudo era motivo para reclamação. Se eu arrumava a cama, ela dizia que o lençol estava torto. Se eu limpava a poeira de um móvel, ela passava o dedo em seguida, procurando por falhas, e sempre encontrava, mesmo que fosse imaginária. Ela me seguia pela casa com os olhos, criticando tudo em silêncio. Era uma pressão constante, um sentimento de estar sendo vigiada e julgada a todo momento. O pior era a forma como ela me tratava. Ela não me chamava pelo nome. Era você, moça, ou simplesmente estalava os dedos para chamar minha atenção. Falava de mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava ao seu lado. Se Gustavo ligasse, eu a ouvia dizer ao telefone: está tudo como sempre.
A moça que você contratou está aqui, andando de um lado para o outro. Não faz nada direito, mas pelo menos não quebrou nada ainda. Cada palavra era uma pequena alfinetada no meu orgulho, na minha autoestima. Eu chegava no meu quarto à noite e desabava na cama. Chorava em silêncio, perguntando a Deus onde eu tinha amarrado meu burro. Eu ligava para a Beth, minha amiga, e desabafava. Eu não vou aguentar, Beth. Ela é horrível. Ela me trata como se eu fosse um nada, um objeto. E a Beth, com sua sabedoria de sempre, me dizia: eu te avisei, Cláudia. Mas agora que você está aí, lembre-se do porquê. Pense no seu filho, na sua casa. Trate isso como um trabalho, e só. Não deixe que ela te atinja no pessoal. Entre por um ouvido e saia pelo outro. Era mais fácil falar do que fazer. Certa tarde, eu estava guardando umas roupas de cama limpas no armário dela quando ouvi um barulho. Ela tinha esquecido onde guardou seus óculos de leitura e começou a insinuar que eu poderia ter pego. É muito estranho. Esses óculos nunca saem do lugar. Foi só você chegar e as coisas começaram a sumir. Meu sangue gelou. A acusação não foi direta, mas estava ali, no ar. Venenosa, Dona Geórgia. Eu jamais faria uma coisa dessas, eu disse, com a voz trêmula de raiva e humilhação. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele seu sorriso debochado. Veremos. Naquele dia eu cheguei ao meu limite. Arrumei minha mala decidida a ir embora. Aquele dinheiro não valia a minha dignidade. Eu não era uma ladra. Com a mala na mão, parei em frente à porta do meu quarto. Peguei minha carteira e vi a foto do meu filho, sorrindo com os dentes da frente tortinhos. Sentei na cama e a imagem da minha cozinha, com o reboco caindo e a pia vazando, veio à minha mente. Eu não podia desistir. Não ainda. Desfiz a mala, lavei o rosto e respirei fundo. Se era uma guerra que ela queria, era uma guerra que ela teria. Mas eu não ia lutar com as armas dela. Eu não ia descer ao nível dela. Eu ia encontrar outro caminho. Eu precisava, por mim e pelos meus. Depois daquela noite com a mala desfeita e o coração remendado com a imagem do sorriso do meu filho, algo mudou dentro de mim. Eu não ia mais ser um saco de pancadas emocional. Eu não ia mais absorver as farpas e o desprezo. Decidi que se era pra ficar, eu ia mudar o jogo. Eu não ia embora, mas também não ia mais viver pisando em ovos. Na manhã seguinte, entrei na cozinha não mais como uma funcionária assustada, mas como uma observadora. Meu objetivo não era mais apenas agradá-la, mas entendê-la. O que havia por trás daquela mulher tão amarga? Comecei a prestar atenção nos detalhes. Percebi que, apesar de reclamar de tudo que eu cozinhava, ela sempre folheava uns cadernos de receita antigos que ficavam numa prateleira da cozinha. Ela passava os dedos pelas páginas amareladas, mas nunca dizia nada. Percebi também que, no final da tarde, ela sempre se sentava na poltrona da sala de frente para a janela, de onde se via o calçadão da praia, e ficava ali, parada, por quase 1 hora, apenas olhando o movimento. E no horário da novela, ela fingia não prestar atenção, mas eu via seus olhos acompanhando a trama pelo canto. Numa tarde chuvosa, tomei uma decisão ousada. Em vez de preparar o lanche de sempre, decidi fazer algo da minha infância. Bolinhos de chuva. Fui para a cozinha e comecei a preparar a massa simples, de farinha, ovos e açúcar. O cheiro do óleo esquentando e da massa fritando logo se espalhou pelo apartamento. Não demorou para Dona Geórgia aparecer na porta da cozinha com a testa franzida. Que cheiro forte é esse? Vai engordurar minha casa inteira. Ela resmungou, como eu já esperava. Em vez de me desculpar, eu apenas sorri. É só bolinho de chuva, Dona Geórgia. Minha avó fazia sempre que o tempo ficava assim. O cheirinho me traz boas lembranças. Continuei a fritar os bolinhos, e quando terminei, passei-os numa mistura de açúcar e canela. Coloquei numa travessa bonita e fiz um café fresquinho, passado no coador de pano. Arrumei a mesinha de centro da sala com 2 xícaras e a travessa fumegante. A senhora aceita um? Perguntei sem esperar uma resposta positiva. Ela me olhou, desconfiada. Caminhou lentamente até o sofá e sentou-se. Olhou para os bolinhos, pegou um, analisou-o como se fosse um objeto estranho e deu uma pequena mordida. Seus olhos se fecharam por um instante. Falta um pouco mais de canela, ela disse, a voz surpreendentemente suave. Minha mãe fazia. Ela dizia que o segredo era a pitada de canela. Foi a primeira vez que ela compartilhou algo pessoal, uma memória. Uma pequena fresta se abriu em sua armadura. Naquela tarde, nós 2 comemos os bolinhos de chuva em silêncio. Mas não era mais um silêncio pesado e opressor. Era um silêncio de trégua. A partir daquele dia, comecei a usar a cozinha como nosso ponto de encontro. Eu perguntava casualmente:
Dona Geórgia, o que a senhora acha de um bolo de fubá hoje? E ela, fingindo desinteresse, respondia: tanto faz. Mas se for fazer, use erva doce. Bolo de fubá sem erva doce não presta. E assim, aos poucos, ela começou a me dar dicas, a me ensinar os segredos das receitas de sua família. Um dia, ela mesma se levantou e veio amassar um pão comigo, reclamando que eu não tinha força nos braços, mas com um brilho diferente no olhar. O passo seguinte foi a novela. Eu já sabia que ela assistia escondida. Então, um dia, sentei-me no outro sofá da sala para assistir também. Nos primeiros dias, ela não disse nada, mas eu comentava em voz alta: nossa, mas essa mocinha é muito ingênua. Ah, não acredito que ela vai cair na conversa daquele vilão de novo. Eu falava com a TV, como se estivesse sozinha. Até que um dia, depois de um comentário meu, ela respondeu, sem tirar os olhos da tela: claro que vai. Mulher apaixonada é assim mesmo, fica boba. Eu quase não acreditei. A partir daí, a novela virou o nosso ritual. Comentávamos sobre os personagens, dávamos palpites sobre o que ia acontecer, criticávamos as roupas dos atores. Eram conversas banais, mas que construíram uma ponte entre nós. A prova de fogo foi o calçadão. Dona Geórgia, o sol está tão gostoso hoje. A maré está baixa. Que tal a gente descer um pouquinho para sentir a brisa? Sugeri com o coração na mão. A primeira resposta foi um não seco. Muita gente, muito barulho. Não tenho mais idade para isso. Eu não insisti, mas no dia seguinte tentei de novo. Pensei em tomar uma água de coco. Dizem que a da barraca ali de frente é a melhor. Não precisa nem andar muito, a gente senta num banquinho e volta. A promessa de uma tarefa curta e com um objetivo claro pareceu funcionar. Ela hesitou, mas acabou concordando. A primeira vez que saímos foi um evento. Ela se arrumou toda, passou até batom. Descemos, e eu a ajudei a se sentar num dos bancos de concreto do calçadão. Ficamos ali, tomando nossa água de coco, vendo as pessoas passarem. Ela não disse muito, mas eu a vi observando as crianças brincando na areia, os casais de mãos dadas. No caminho de volta, ela falou, quase num sussurro: eu não sentia o cheiro do mar assim de perto há anos. Aquela pequena vitória me deu coragem para continuar. Os passeios se tornaram diários. Começamos a cozinhar juntas. Assistíamos e fofocávamos sobre a novela todas as noites. O apartamento, que antes era um palácio frio e silencioso, agora tinha cheiro de bolo, som de risadas e o barulho da TV. Dona Geórgia ainda tinha seus dias difíceis, suas manias, mas a mulher amarga e cruel estava dando lugar a uma senhora espirituosa, cheia de histórias e, no fundo, muito carente. Eu descobri que o que ela mais queria era o que a maioria de nós quer: carinho e um pouco de diversão. Aquele emprego, que começou como o meu pior pesadelo, havia se transformado, sem que eu percebesse, no melhor emprego que eu já tive na vida. Eu não estava mais cuidando de uma patroa difícil. Eu estava cuidando de uma amiga. A risada dela ecoou pela sala, uma risada genuína, alta, que fez seu corpo todo balançar na poltrona. Estávamos assistindo a nossa novela, e o vilão tinha acabado de levar um tapa da mocinha. Bem feito! Ela exclamou, batendo uma palma na outra. Homem safado tem que aprender é assim. Eu ri junto com ela, sentindo um calor no peito que já tinha se tornado familiar. Era difícil acreditar que aquela mulher, com os olhos brilhando de diversão e o rosto corado de tanto rir, era a mesma pessoa que me recebeu com um olhar de gelo meses atrás. A transformação era tão grande que às vezes eu mesma duvidava das minhas lembranças. Nossa rotina era leve e feliz. Cozinhávamos juntas, caminhávamos no calçadão todas as manhãs, fofocávamos sobre os personagens da novela como se fossem nossos vizinhos, e aos domingos eu a ajudava a ligar para os netos por vídeo. A voz dela se enchia de doçura ao falar com as crianças, algo que, segundo Gustavo, era uma novidade. Certo sábado, Gustavo ligou avisando que ele e a esposa Mariana viriam para um café. Antes, um anúncio como esse deixaria a casa toda em estado de alerta. Dona Geórgia ficaria irritada, reclamaria da visita, e o clima pesaria horas antes de eles chegarem. Mas desta vez foi diferente. Ah, que bom! Ela disse. Cláudia, vamos fazer aquele bolo de laranja com calda que eles gostam? Ainda dá tempo. Quando eles chegaram, a cena que encontraram os deixou de queixo caído. Dona Geórgia estava na cozinha, com um avental, me ajudando a desenformar o bolo. Ela sorriu para eles, um sorriso de verdade. Entrem, entrem. O café está quase pronto. Mariana, querida, você parece cansada. Sente-se aqui.
Mariana trocou um olhar chocado comigo por cima do ombro da sogra. Ela nunca a havia chamado de querida. O café da tarde foi surreal. Conversamos sobre tudo. Rimos das histórias antigas que Dona Geórgia resolveu contar sobre a infância de Gustavo. Pela primeira vez, eu vi uma família reunida em paz, sem farpas, sem mágoas flutuando no ar. Quando eles estavam de saída, Gustavo me puxou para um canto no corredor. Seus olhos estavam marejados. "Cláudia, o que você fez?" Ele perguntou, a voz embargada. "Isso não é real. É um milagre. Minha mãe, ela está viva de novo. Ela está feliz. Eu não tenho palavras para te agradecer. Você não deu a ela apenas cuidados. Você devolveu a minha mãe para mim." Eu sorri, emocionada também. Ela só precisava de companhia, Gustavo. De alguém que tivesse paciência para enxergar além daquela casca dura. "Não foi só isso." Ele insistiu. "Foi você. Foi o seu jeito. E por isso..." Ele tirou um envelope da pasta. "Mariana e eu conversamos. Achamos que o que pagamos ainda é pouco pelo que você faz. A partir do próximo mês, seu salário será este. E por favor, não aceite um não como resposta. Considere um agradecimento por nos devolver a paz." Abri o envelope mais tarde, no meu quarto, e quase caí para trás. Eles tinham aumentado meu salário de novo, um valor que eu jamais sonhei em ganhar na minha vida. Naquele momento, eu não pensei apenas na reforma da cozinha ou no tratamento do meu filho, que já estavam encaminhados. Pensei em como a vida era cheia de surpresas. Eu aceitei o emprego mais temido da cidade por desespero, e ele me trouxe a maior recompensa profissional e pessoal que eu poderia imaginar. A grande mudança, no entanto, ainda estava por vir. Numa noite, folheando uma revista de viagens, Dona Geórgia suspirou. "Olha que lugar lindo, Cláudia! As montanhas. Eu sempre sonhei em conhecer um lugar frio, usar um casaco pesado e sentar perto de uma lareira. Mas seu falecido marido odiava o frio, só queria saber de praia." Uma ideia maluca brotou na minha cabeça. "E por que não vamos, Dona Geórgia?" Ela me olhou como se eu tivesse dito para irmos à lua. "Nós? Sozinhas? Você está doida? Eu sou uma velha, não tenho mais pique para essas coisas." "Que velha o quê?" Eu respondi rindo. "A senhora tem mais energia do que eu. A gente vai com calma, no nosso ritmo. Apenas imagine, um chocolate quente, um fondue de queijo." Fui falando e vi os olhos dela começarem a brilhar. No dia seguinte, contei o plano para Gustavo. Ele não só adorou a ideia, como fez questão de organizar tudo. Em menos de um mês, eu e Dona Geórgia estávamos embarcando em um avião pela primeira vez juntas. Fomos para uma cidadezinha charmosa na serra. Ficamos em um hotel que parecia uma casa de bonecas, com um jardim cheio de flores e uma lareira na sala de estar. Aquela viagem foi mágica. Vi Dona Geórgia se comportar como uma criança, maravilhada com a névoa da manhã, comprando gorros e luvas coloridas, experimentando todos os chocolates que via pela frente. Numa noite, sentadas em frente à lareira, ela pegou na minha mão. "Sabe, Cláudia..." Ela começou com a voz baixinha. "Eu fui muito dura com você no começo. Com todo mundo, na verdade. Depois que meu marido se foi, eu senti tanto medo de ficar sozinha, de ser um peso, que eu construí um muro em volta de mim. Achei que se eu afastasse todo mundo primeiro, doeria menos quando eles se afastassem por conta própria." Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. "Você não desistiu de mim. Você derrubou meu muro com seus bolinhos de chuva e sua paciência. Você me ensinou que nunca é tarde para ser feliz. Obrigada, minha filha." Abracei-a com força, sentindo as lágrimas nos meus próprios olhos. Naquele momento, todas as humilhações, todas as noites de choro, tudo perdeu o sentido. A minha vingança não foi contra ela, mas contra o destino que parecia ter sido traçado para nós duas. O dela, de solidão. E o meu, de dificuldade. Nós superamos juntas. Hoje, a vida é outra. Viajamos pelo menos 2 vezes por ano. Já conhecemos praias no Nordeste e cidades históricas em Minas Gerais. Gustavo e Mariana são visitas constantes e felizes. Minha cozinha está reformada, linda. E meu filho tem o sorriso mais bonito do mundo. As pessoas que me avisaram para não aceitar o emprego agora me olham com uma mistura de choque e admiração. Eles dizem, "Você tem sorte." E eu sorrio porque sei que não foi sorte. Foi paciência, foi empatia e foi a coragem de enxergar uma alma solitária por trás de uma fachada espinhosa. Todos diziam que Dona Geórgia era uma mulher difícil. E hoje eu digo a todos que ela é maravilhosa, a amiga mais divertida e leal que eu já tive na vida.